Começando hoje mais uma edição do nosso programa Espia Aqui Agora, e o nosso convidado, deputado estadual Eric Lessa, né, ele foi o terceiro deputado mais votado na última eleição em 2018 por Caruaru, né, só em Caruaru, me corrija, deputado, se eu estiver errado, mais de 22 mil votos, 22.900 e pouco, né? Isso. Então, hoje o nosso convidado para a gente conversar um pouquinho sobre tudo dentro do nosso tempo, levar informação para os caruaruenses, os agrestinos, as pessoas que votaram no senhor, sobretudo quem é caruaruense, esses 22 mil, né, 940 eleitores que votaram no senhor. Como é que está o seu trabalho hoje, antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia? Então, seja muito bem-vindo, em primeiro lugar, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, amigo Elter, eu que agradeço pelo convite, pela deferência do Espia Aqui, do Carona no Face. Quero mandar um abraço também para Geraldo e também para Johnny Pequeno, que compõe aí essa bancada. E tenho realmente, muitos têm dito, olha, como é que está esses 2 anos de mandato? Eu só tenho 1 ano e 2 meses. Assumi em fevereiro de 2019, mas como a gente tem realmente essa perspectiva de prestar contas, de se apresentar, prestar informações à população, isso, às vezes, as pessoas acreditam que é muito mais tempo. Eu tenho realmente, no período pré-pandemia, digamos assim, principalmente no ano de 2019, trazido muito debate para o interior do Estado, Elter. Eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia. E só no ano passado, só aqui em Caruaru, a gente esteve na Feira da Sulanca, na semana seguinte que aconteceu aquele incêndio, diga-se de passagem, o 5º incêndio em apenas 3 anos. Nós tivemos debatendo o polo de confecções no Agreste, ali na SIC. Nós tivemos também conversando sobre segurança pública. Eu sou coordenador geral da Frente Parlamentar de Segurança Pública, também da Assembleia, e a gente fez um debate no CDL aqui de Caruaru, tentando realmente aproximar o poder público, o parlamento estadual, da população da região de Caruaru, onde a gente foi votado, mas a gente fez isso em Serra Talhada, a gente fez isso em Garanhuns, a gente fez isso em vários municípios do estado de Pernambuco, a gente fez isso em Santa Cruz de forma muito intensa. Por exemplo, aquele problema que aconteceu com os toyoteiros, quando aquele projeto de lei que foi convalidado, assinado, sancionado pelo presidente da República, que entrou em vigor em outubro de 2019, praticamente inviabilizando o transporte alternativo em nível nacional. A gente juntou quase 1.000 pessoas ali em Santa Cruz de Caparibe, toyoteiros, e a gente pôde, a partir dessa legitimidade, levar realmente essa demanda para o governo do estado, que fez um decreto, praticamente regulamentou essa atividade do transporte alternativo, quase 30 mil famílias, toyoteiro, vanzeiro, loteiro, que dependem diretamente dessa condição de trabalho, e graças a Deus, a partir dessa interlocução e dessa interiorização do debate, trazer um pouco o parlamento para o interior do estado. Isso na pré-crise, isso na pré-pandemia. E nesse momento, como é que está? Para ter esse contato. Nesse momento, a gente tem, por exemplo, a gente está aqui fazendo essa gravação, mas há 5 minutos atrás eu estava reunido com o presidente do Sinduscom, que é Construção Civil do Estado de Pernambuco, o presidente da FEComércio, todos os comerciantes, e principalmente o Sistema S, SEBRAE, SENAC, SESC, SEST, SENAT, o presidente da Construção Civil, da ADEME, da Associação do Mercado Imobiliário, também o presidente dos shoppings do Estado de Pernambuco, da Associação dos Shoppings, inclusive com a presença de um caruaruense, o Luverson Ferreira, compondo, né? Na presidência da ASIC, que também compõe o Shopping Difusora, a estrutura da diretoria do Shopping Difusora. Portanto, a gente estava realmente debatendo em meio remoto a perspectiva da retomada das atividades econômicas. E essa é uma grande demanda do empresariado do estado de Pernambuco, para que a gente possa retomar as atividades econômicas, claro, de forma responsável, como tudo que a gente traz. Inclusive, após essa conversa, liguei para o chefe da Casa Civil do estado de Pernambuco, o secretário Zé Neto, para tentar buscar essa articulação junto da Comissão de Desenvolvimento Econômico que presido, do empresariado
e também dos órgãos que vão efetivamente retomar essas atividades. Então, a gente tem tido muita atividade por meio remoto, claro, com todos os cuidados necessários, mas não paramos de fazer nossas atividades, ainda assim, também em alguns momentos, só para concluir essa resposta, também indo pessoalmente. Eu estive pessoalmente no Hospital Mestre Vitalino, porque a gente solicitou que Caruaru tivesse uma estrutura do hospital de campanha, a gente solicitou que fosse no Hospital da Mulher, que está quase concluído, entretanto, o secretário de Saúde, em função da questão do gerenciamento, achou por bem essa atividade ser feita, esse hospital de campanha ser construído na frente do Mestre Vitalino, que é quem tem mais quantidade de leitos hospitalares para atenção à Covid, e estive pessoalmente, como estive pessoalmente com o diretor do HRA, estive pessoalmente com o gerente regional da Compesa, para buscar gerente regional da Compesa de Caruaru, diretor do HRA aqui em Caruaru, e também com o diretor do Mestre Vitalino, o Marcelo, e o novo diretor desse hospital de campanha, que é o doutor Frederico. Então, a gente tem também buscado, quando há necessidade, fazer visitas institucionais, fiscalizar, que é o nosso papel, e buscar realmente articulação para que melhore realmente essa questão do atendimento à população, que é o nosso principal foco como servidor público. Acontece muito da gente ver a população questionando o que é que os políticos, o que é que os nossos representantes estão fazendo, né? E, inclusive, a gente tem visto muito, inclusive, nos comentários das publicações do próprio Caruaru no Face. Muita gente perguntando o que é que os deputados estão fazendo, o que os vereadores estão fazendo. E eu queria que você comentasse um pouco, delegado, sobre como é que você está fazendo para conseguir ter esse diálogo com a população, de estar mostrar presente, o que de fato você está conseguindo fazer, ou como reação, ou então como buscar, né, solução de alguma demanda que a população esteja sentindo aqui na nossa região. Complementando, Johnny, estar presente sem estar junto, sem estar perto, não é isso? Entendeu? Pois é um desafio, né? Mas a gente está conseguindo. Como disse, eu estou realmente buscando essa capacidade de ouvir, porque eu acho que um representante do povo, um gestor que tem essa capacidade, essa humildade, essa sensibilidade para ouvir as pessoas antes de tomar decisões, talvez decida melhor. E eu tive, por exemplo, falando sobre os empresários agora há pouco, mas também conversei com professores no estado, aqui da cidade de Caruaru, o pessoal da educação, por meio remoto, por videoconferência. E a partir dessas conversas, é claro que a gente busca levar esse debate para a Assembleia Legislativa também por meio remoto, e há uma repercussão, porque há um diário oficial do Poder Legislativo que repercute as demandas. Ouvi recentemente, inclusive trouxe ontem para o debate na Assembleia, ontem não, quinta-feira da semana passada, para o debate da Assembleia Legislativa, a questão da Casa dos Pobres, São Francisco de Assis, aqui de Caruaru, que 13 idosos tiveram realmente a contaminação pelo Covid. E aí buscando realmente uma sensibilidade por parte do governo estadual, mas principalmente por parte do poder público municipal. Como é que a gente ouve essas questões? Quando a gente está perto da população. Tive conversando, por exemplo, na quarta-feira da semana passada, com profissionais da Guarda Municipal e agentes de trânsito aqui em Caruaru. Com que perspectiva? Para ouvir, porque eles tinham realmente acenado que tinham completado 1 ano do plano de cargos e carreiras e salários, e não houve realmente a repercussão efetiva nos contra-cheques, o aceno realmente de tudo que tinha sido prometido lá atrás. E só para fazer um adendo, o Johnny foi muito feliz nessa pergunta, eu realmente também, em alguns momentos, sou indagado, principalmente nas redes sociais, quais são as suas... O que é que você está fazendo por Caruaru? Só para ser muito breve, olha, primeira coisa, logo no início da pandemia, a gente foi demandado por caruaruenses, por pernambucanos, que estavam em Portugal sem conseguir regressar para Pernambuco porque estava com dificuldade de voos. A gente fez uma articulação nesse sentido para repatriar pernambucanos. Outra coisa, a gente buscou realmente ouvir a população e, a partir dessa ausculta, trazer algumas atividades. E uma delas foi a questão... A gente está com uma dificuldade muito grande no quesito saúde, claro, no quesito economia e no quesito segurança pública. Veja, os números da violência, infelizmente, aumentaram. E digo mais,
até por conta de falta de sensibilidade e equilíbrio dentro das residências. O número de violência contra idosos, contra mulheres e contra crianças aumentou significativamente nesse período de pandemia e Pernambuco não foi diferente. Outra coisa, fui demandado pelo EMOP, pelo SOS RIM, para a questão de máscaras, de EPIs. E aí, qual foi a minha articulação? Eu busquei realmente conversar com empresários, e aí conversamos com a Rota do Mar, o Arnaldo Xavier, e lá o Arnaldo conseguiu direcionar EPIs, máscaras para o EMOP. Conversei também com o Grupo Moura, lá de Belo Jardim. Foi direcionado máscaras, protetores, proteções de várias lojas de equipamento de proteção individual para o SOS RI. A gente fez um debate também, Welter, sobre a questão da merenda escolar, aqui em Caruaru, porque houve uma denúncia e a gente só consegue receber essa demanda se a gente estiver perto. E como é que a gente consegue estar perto nesse momento de pandemia? Sintonizado com a população, principalmente nas redes sociais, e tendo uma capilaridade de redes sociais para ouvir e auscultar, ouvir efetivamente a demanda da população. Por exemplo, só teve até agora uma destinação de merenda escolar, e já faz mais de 60 dias que o governo federal autorizou, através do PNDE, o Programa Nacional de Desenvolvimento da Educação, e o Plano de Alimentação Escolar, e eu vi o Conselho Nacional de Alimentação Escolar aqui de Caruaru, o Conselho de Alimentação Escolar daqui de Caruaru, e o Conselho disse que realmente o leite que estava sendo direcionado para os kits alimentares não era leite efetivamente, era um complexo lácteo. Então, a gente tem buscado realmente ouvir a população, mas, a partir dessa ausculta, tomar medidas e encaminhar as demandas para os gestores públicos na condição de parlamentar e fiscal da população. Deputado, o senhor fez um encaminhamento de uma emenda na ordem de 1,3 milhão de reais para a área da saúde, onde desse valor, 700 mil foram para compra de respiradores, né? Os respiradores pulmonares que são utilizados para os pacientes com Covid-19. Infelizmente, já em alguns estados, a gente tem casos de superfaturamento na compra desses aparelhos. O senhor está fiscalizando como esse valor dessa emenda que o senhor destinou está sendo utilizado? Muito boa pergunta, Geraldo. Essa é uma preocupação muito intensa nossa, dos deputados. A gente destinou, todo o grupo da Assembleia Legislativa, 65 milhões de reais só para o combate ao coronavírus. É um valor significativo por parte da Assembleia Legislativa. E na minha condição de deputado estadual, as minhas emendas, praticamente todas, foram destinadas para o Covid. Apenas uma parcela foi para reestruturação e requalificação da Delegacia da Mulher aqui de Caruaru, mais 1,3 milhão para EPIs, para compras de maca, equipamento, enfim, toda a infraestrutura, sendo que 700 mil reais só para a compra dos ventiladores mecânicos, os conhecidos respiradores artificiais. E essa questão tem me trazido uma preocupação muito significativa. E o que foi que eu fiz, Geraldo? Eu sou o vice-presidente da Comissão de Negócios Municipais, que é a comissão que fiscaliza as fazendas dos municípios no estado de Pernambuco. E apresentei, no corpo da comissão, uma solicitação de fiscalização por parte da Assembleia Legislativa, da Comissão de Negócios Municipais, em todos os municípios, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público do Estado de Pernambuco. E isso já foi encaminhado, a gente mandou um ofício para o governo do Estado e para o governo federal para verificar todos os recursos efetivamente destinados para todas as unidades federativas de Pernambuco, e também mandamos um ofício para verificar como é que está sendo a aplicação desses recursos. E aí a gente está também fiscalizando, junto ao próprio governo do Estado de Pernambuco, a Secretaria de Saúde, se essas destinações de emendas estão chegando na ponta. Pontualmente, as nossas emendas foram direcionadas preferencialmente para o Hospital Regional do Agreste, para o Hospital de Campanha de Caruaru e para o Hospital Mestre Vitalino, que são os hospitais que estão com leitos especificamente para a questão do coronavírus aqui na cidade de Caruaru. Como é que está a sua relação, então, com o governo municipal, né, nessa questão de olhar para o que o nosso município está precisando, né, durante esse período de pandemia? Eu sei, inclusive, que você enviou
acho que foi uma sugestão relacionada ao São João Online. Teve também a questão da emissão de RGs, que eu acho que você colocou isso na semana passada. Eu queria que você comentasse um pouquinho. A gente percebeu duas questões muito importantes. Uma, os artistas da cidade de Caruaru, que dependem desse período junino. E fui demandado por vários deles, preocupados e dizendo que estava havendo cotização para receber cesta básica entre eles mesmos, os que tinham mais condição, os que tinham menos condição. E aí a gente fez a solicitação, porque o que a gente tem percebido, Johnny, infelizmente, é que Caruaru está um pouco atrasada nas respostas, está mais reativa do que proativa. Como assim? Proatividade é você estar sintonizado com a realidade do município e da população, e as demandas da população, e tomar atitudes antes do problema acontecer. Reatividade é aquela ação emergencial. E aí, o que foi que eu fiz pontualmente em relação ao São João? Como a gente não vê decisão, não vê posicionamento claro, os artistas também não veem. E se os artistas não veem esse posicionamento, a gente tem realmente essa dificuldade de clareza para essa população que precisa, para esses artistas que precisam de uma definição. E aí eu fiz uma solicitação. Claro, eu não sou o gestor da cidade, eu fiz apenas um encaminhamento. Falei por eles, porque recebi a demanda deles, pontualmente sobre os artistas da cidade de Caruaru, que houvesse a perspectiva de um São João online. Como um São João online? A gente tem contratos aí que são cifras astronômicas com Heineken, Cielo, Bradesco e Uber. Esses contratos são bienais, 2019 e 2020. E isso gira em torno de mais de 10 milhões de reais. Por que não a Prefeitura de Caruaru, com articulação, é preciso articulação, liderança, com articulação com essas pessoas, com esses empresários, com esses donos de empresa, poder, sem destinar recursos da Prefeitura, que o próprio Tribunal de Contas e o Ministério Público já recomendou que não se investisse recursos da Prefeitura Municipal de qualquer município do estado de Pernambuco em festas antes da atenção ao coronavírus, ao combate ao Covid-19. Então, como é que poderia ser feito? Essas empresas, grandes aglomerados econômicos, fizessem uma estrutura com uma rede de Wi-Fi interessante, com os cuidados necessários, onde os artistas de Caruaru, não precisa vir artista de fora, a gente tem artista muito bom aqui na nossa cidade, e é a hora, ainda acima de tudo, de valorizar esses artistas, para que esses artistas se apresentassem e recebessem seus cachês diretamente dessas empresas. Entretanto, isso já faz, eu acho que mais de 10 dias, eu mandei esse ofício, a gente ainda não teve uma resposta. Então, eu tenho me colocado de forma muito intensa à disposição da prefeita de Caruaru, Raquel Lira. Quero reiterar aqui, nesse espaço público, a minha disponibilidade de estar conversando com ela, de estar destravando esses processos e dar a nossa contribuição. A gente ouviu também a dificuldade para a emissão de RGs. E lá na capital está sendo feito mutirões por parte do ITB em escolas, com todas as precauções necessárias para fornecer esse documento tão importante. E antes, na quinta-feira da semana passada, o próprio gestor do ITB de Pernambuco, Dr. Pablo de Carvalho, anunciou que tinha recebido um ofício de um parlamentar, foi um ofício nosso, solicitando que houvesse esses mutirões aqui em Caruaru para que se destravasse esse processo de recebimento do auxílio emergencial a partir da documentação disponibilizada para que eles possam realmente efetivar esse trabalho. Muito bem. Pegando esse seu gancho aí, deputado, sobre o São João, eu lembro que na nossa entrevista de estreia, que foi com a prefeita Raquel Lira, ela comentou sobre essa sugestão que o senhor fez, tá? Para a gente ser bem justo aqui, de fato, né, Johnny e Geraldo? Ela colocou de que nós perguntamos acerca do relacionamento, como é que estava o contato com o senhor, o deputado Zé Queiroz, o deputado Tony Gel, e de fato ela colocou isso, e que, porém, na oportunidade, ela disse de que estava nesse processo pela grandiosidade do São João de Caruaru, que até então não tinha efetivamente divulgado, porque o São João de Caruaru não é uma festa qualquer, não é uma simples festa. A gente está falando da maior manifestação cultural da região Nordeste, uma das maiores do Brasil. Então, só para a gente ter realmente de fato, ela comentou isso sobre essa coisa, esse detalhe que o senhor comentou lá da solicitação. Mas só respondendo, não tem uma decisão, né? Não teve ainda a definição. Não houve divulgação.
Isso, verdade. Foi comentado aqui na oportunidade, né, de que estariam ainda estudando algumas medidas, inclusive essa coisa do dinheiro público, que o senhor falou, de não investimento. Ela colocou isso também, de que não haveria, era justamente por isso, né, Johnny, que estava nessa conversa com os patrocinadores, de um formato, enfim. E aí eu vou entrar agora nessa questão, deixando só um pouquinho o São João de lado, mas falando já na condição até de pré-candidato, né, que o senhor é pré-candidato para prefeito de Caruaru. Como é que o senhor vê as medidas que foram tomadas até então por parte da gestão municipal pela prefeita Raquel Lira? Onde ela acertou, deputado, e onde ela errou? Ou onde está acertando e onde está errando, na sua opinião? Bom, Welter, eu realmente sou pré-candidato a prefeito da cidade de Caruaru. Claro que as convenções vão acontecer a princípio, né? A gente não sabe ainda, mas Isso. Entre julho e agosto. Não estou realmente, digamos assim, num processo político. A gente está realmente buscando resolver os problemas da população, que esse não entendo que seja momento de armar a plataforma política, muito pelo contrário, é momento de desarmar a plataforma política e todos dar as mãos. Atender a população, né? Resolver os problemas, né? Exatamente, Welter. Tanto é que estou fazendo essas sugestões para a prefeita de Caruaru, destinando recursos aqui para a cidade de Caruaru, para os hospitais de média e alta complexidade que atendem essa questão da UTI aqui em Caruaru, para que a gente possa realmente ter respostas, como fizemos para o Mestre Vitalino, o HRA e esse hospital de campanha, lutando muito para que esse hospital de campanha seja efetivamente implementado. A informação que recebi é que até o final de maio ele estará pronto, e já estive numa visita pessoal lá. Entretanto, como eu disse agora há pouco, eu acho que seja ambulante, seja toyoteiro, seja sulanqueiro, seja mototaxista, seja pequeno empreendedor, seja os artistas da cidade, muitas dessas pessoas estão esperando respostas efetivas do poder público municipal, porque a gente tem visto que o governo federal tem destinado recursos, inclusive o auxílio emergencial é um valor significativo. Algum recurso está sendo destinado a algo em torno de R$800 mil do próprio governo do estado para essa questão do coronavírus. Eu, como deputado estadual, R$1.300.000 aqui para a cidade de Caruaru, para os hospitais. Então, a gente está buscando realmente dar essa contribuição para a população. Agora, quando a gente percebe, por exemplo, Caruaru foi o último que implementou o delivery da Sulanca. Primeiro implementou em Santa Cruz e em Toritama. Caruaru ainda não tem um hospital de campanha próprio para atender do município de Caruaru, como aconteceu em Toritama. Toritama é uma cidade, a menor cidade do estado de Pernambuco é a cidade de Toritama. E lá, efetivamente, já tem um hospital de campanha com ventiladores, com leitos de UTI, por parte do poder público municipal. Mas, ô delegado, só interrompendo, e o Manuel Afonso, você acha que ele não é suficiente para atender? Na verdade, o Hospital Manuel Afonso é um hospital que atende na condição, não é leito de UTI. O leito de UTI de alta complexidade, normalmente, na regra do SUS, o sistema tripartite do SUS, fica com o governo do estado e o governo federal. Entretanto, Johnny, respondendo pontualmente a sua pergunta, é preciso ter proatividade, é preciso entender que se o governo do estado, o governo federal tem feito o seu trabalho, veja, só em Caruaru vão ser aproximadamente 200 leitos do governo do estado de UTI, e nenhum leito de UTI está sendo disponibilizado. O Manuel Afonso e a UPA da Boa Vista não são leitos de UTI, não tem respirador, não tem esse atendimento. Eu conheço pessoas aqui, quero até, inclusive, utilizar essa live que a gente está fazendo, essa transmissão aí, para falar, para consternar, lamentar a morte do pastor Davi Castro, da Igreja Internacional da Graça, que teve um atendimento inicial na UPA da Boa Vista, foi transferido para a cidade de Moreno e faleceu por conta de Covid, um homem de 45 anos de idade, um líder religioso, extremamente respeitado aqui na cidade, fazia uma ação social muito interessante, mas teve que sair de Caruaru. Ele estava na UPA da Boa Vista e foi para Moreno e veio a falecer lá. Então, assim, a gente não tem leito de UTI na cidade de Caruaru, do município de Caruaru. Os leitos de UTI disponíveis são do governo do estado. Deputado, só fazendo um complemento da pergunta de Johnny, quando a gente entrevistou a prefeita Raquel Lira na semana anterior, ela falou que o Hospital Manuel Afonso passou por uma reforma
recente, e que, diante dessa reforma, o número de leitos que o hospital disponibiliza para a população era o suficiente para atender esses pacientes com Covid, né? Ela também destacou, na ocasião, que houve compra de respiradores aqui para o município e que esses respiradores que foram comprados, né, 11 respiradores foram comprados pelo município. O município tem aí um número, segundo ela, que daria para atender os caruaruenses. Só mudando um pouquinho de assunto, a gente falou da esfera municipal, eu queria agora falar da esfera estadual com o senhor. Queria que o senhor dissesse como é que está a relação com o governo do estado. Agora a gente tem um agravante, né, que o governador Paulo Câmara foi diagnosticado com a Covid-19, a vice-governadora Luciana Santos também foi diagnosticada, além de outros secretários do governo estadual, mas eu queria que o senhor falasse para a gente como estava sendo essa relação e como é que ela tem se mantido. E o senhor teve uma reunião, o senhor falou no iníciozinho um pouquinho, desculpa, deputado, com o secretário, não foi presencial não, né? O estadual não, né? De saúde não, né? Foi por vídeo, né? O senhor está tomando os cuidados aí em casa, né? Me explica aí para gente. Foi diagnosticado, né? Positivo. Eu tive uma reunião com o secretário de saúde por meio virtual. Como eu tive uma reunião agora com os empresários, há pouco com os empresários do estado de Pernambuco, também por meio virtual. Agora, na hora que a demanda realmente se apresenta, como a necessidade da entrega dos leitos do mestre Vitalino, que essa é a questão do hospital de campanha, a gente tem que cumprir esse papel de parlamentar. É claro que a gente tem que tomar todos os cuidados necessários. Uso de máscara, não tem se aproximado das pessoas, mantido o distanciamento social, mas a demanda da população exige. A gente fez uma propositura para que o governo do estado comprasse as máscaras daqui do nosso polo de confecção, e não da China, de fora de Pernambuco, enfim, de outros lugares. E 2.600.000 máscaras foram adquiridas só do nosso polo de confecção, a partir dessa nossa articulação. E também, repito, com o secretário de saúde, a gente pôde trazer essa demanda dos leitos hospitalares e, graças a Deus, a gente está tendo respostas às nossas atividades. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como deputado, naturalmente, e delegado, como o senhor é, delegado de carreira, a sua visão, como é que o senhor pensa o futuro da segurança pública pós-pandemia, deputado? O que deve mudar? Porque hoje, por exemplo, a gente fala muito no aspecto de saúde, né? Os profissionais de saúde terão todo um protocolo diferente. E a segurança pública? O senhor, como homem de segurança pública, com a sua expertise, o que é que o senhor acha? Deputado, queria só complementar essa pergunta de Welter. O senhor também está à frente da Frente Parlamentar de Segurança, né? O senhor teve reuniões no ano passado, no ano de 2019, sobre esse tema. Do que o senhor debateu e propôs na Frente Parlamentar de Segurança, do que já foi, né, debatido, tem muita coisa que dá para se aproveitar, mesmo diante dessa situação de pandemia e pós-pandemia? Tem sim, Geraldo. Muito boa pergunta de vocês. Por exemplo, um dos debates que a gente fez foi aqui na cidade de Caruaru, pela Frente Parlamentar de Segurança Pública. A gente teve a presença do secretário, do chefe da polícia, do comando da Polícia Militar e de parlamentares debatendo com a sociedade. E um dos problemas era a questão do atendimento da Delegacia da Mulher, que não estava atendendo durante a semana no período noturno. E já recebi a informação, inclusive nesse tempo de pandemia, da delegada da Mulher, Jimena Gouveia, que está sendo atendido a população de Caruaru nesse período também noturno e finais de semana, pela Delegacia da Mulher. Então, qual foi a grande demanda que eu recebi dos profissionais de segurança pública? Foram duas principalmente. A primeira era a questão de fazer um rodízio desses profissionais. E em nível estadual, por exemplo, nós trabalhamos num contato direto, Polícia Civil, Polícia Militar, Instituto de Criminalística, Corpo de Bombeiros, com a população. E aí eles solicitaram que houvesse um rodízio dos profissionais para que um trabalhasse um dia e folgasse 2 e voltasse a trabalhar no terceiro dia, ou 1 por 3, e a gente fez essa solicitação ao secretário de Defesa Social e foi atendido. Outra demanda que eles apresentaram em nível estadual foi a questão de equipamentos de proteção individual, máscaras e luvas no atendimento da população. E eu tomei conhecimento recentemente, inclusive
que aqui em Caruaru recebeu-se uma grande quantidade de equipamentos de proteção individual. Eu tive por meio remoto uma reunião por meio remoto uma reunião com guardas municipais e agentes de trânsito aqui de Caruaru, como falei agora há pouco, e eles reclamaram de forma muito intensa da falta de equipamentos. Eles já falam que tem 12 guardas municipais e agentes de trânsito, entre guardas e agentes de trânsito, contaminados com o coronavírus e não estão realmente com os equipamentos necessários. Chegaram a me dizer que estão compartilhando os equipamentos de proteção individual, como colete balístico. Não é mais EPI, é EPC, equipamento de proteção coletiva, porque se sai de um e vai para o outro, veja a perspectiva de contaminação. E falaram da questão da sanitização das viaturas. E realmente é um quadro muito delicado. Esses profissionais estão no contato diário com a população. Eles precisam de um equipamento de proteção individual, eles precisam da sanitização do local de trabalho onde eles têm as suas atividades. Chegaram a reclamar de lugares como banheiro, para ter o banheiro funcionando, para eles poderem fazer a sua higienização. Então, realmente é uma realidade em nível estadual, numa característica, mas em nível municipal, realmente está deixando a desejar essa questão do cuidado com os profissionais de segurança municipal aqui em Caruaru. Eu acho que tem uma questão também de tentar desburocratizar, né, os processos relacionados a todas as profissões. Mas se a gente pega segurança pública, ou então judiciário, tem coisas que a gente vai começando a perceber que era possível facilitar ou otimizar e que o jeito agora é improvisando para tentar atender bem a população. Eu estava vendo essa semana que acho que a OAB Caruaru fez o primeiro juramento online. O pessoal da Secretaria, acho que de Direitos Humanos, autorizou que começassem a fazer videoaudiências entre os advogados e detentos de algumas penitenciárias aqui do estado. Não sei se isso tem aqui em Caruaru, inclusive, se tem na Juiz Plácido de Souza, mas talvez passe por aí, delegado, tentar implementar mais esses mecanismos de tecnologia para facilitar como os profissionais podem atuar daqui para frente. Pois é, Johnny, como eu, repito, estou perto da população, utilizando principalmente os aplicativos de conversas, as redes sociais, a gente consegue ouvir nesse processo de capilarização. Eu estou aqui em Caruaru, e aí a gente consegue ouvir as demandas e, a partir dessa ausculta das demandas, a gente consegue dar os encaminhamentos necessários para buscar desburocratizar. Por exemplo, na quinta-feira da semana passada, tive uma live, uma transmissão ao vivo com o presidente da OAB, Fernando Júnior, para tratar de como é que estão os desafios da advocacia nesse tempo de pandemia. E ele trouxe essa questão do juramento online e da TV OAB, que estão disponíveis aí para a população. Então, realmente, essa perspectiva de estar perto da população, e só para arrematar a pergunta de Welter, a gente vai viver, Welter, um novo tempo, a gente tem ouvido aí um novo normal após esse processo de pandemia. Tudo que estava se esperando muito para a implementação de processos de criatividade, de inovação, de tecnologia, de compras pela internet, esse processo aconteceu uma catalisação, uma aceleração muito significativa e realmente acredito que a gente vai poder atravessar esse período, se Deus quiser, o mais rápido possível, e esses processos vão ser otimizados. A gente já vinha, né, na verdade, nessas transformações, né, passando por todos os processos, né, deputado? E aí, como você bem disse, o senhor mesmo disse, a pandemia acelerou tudo isso. E como tudo, a gente tem que tirar a lição, né, das coisas ruins e das coisas boas, né, e não ficar nos obstáculos e ir para as soluções. Johnny, Geraldo, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho, não é isso? Dizer das suas considerações aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, a audiência total, o pessoal acompanhando, interagindo nesse projeto aqui novo do Caruaru no Face, o SPI aqui. Então, lhe agradecer pela participação, deputado. Eu quero agradecer demais aí por essa oportunidade de falar para a população. Como disse, a nossa prioridade realmente nesse momento é o atendimento à população da cidade de Caruaru, à população do estado de Pernambuco como um todo, mas principalmente, tanto é que eu estou aqui em Caruaru, desde o período que foi decretada o isolamento social, dos decretos aí, faz mais de 70 dias que eu estou direto aqui em Caruaru, conversando com a população, principalmente por meio remoto, mas também utilizando redes sociais, programa de rádio que a gente faz todo sábado,
presencialmente, tomando todos os cuidados necessários. E quero realmente agradecer ao Caruaru no Face, o SPI aqui, por essa oportunidade de poder conversar com a população. E a gente quer deixar uma frase final de esperança. Eu acho que o tempo é muito difícil para todo mundo, o Elton, Geraldo, Johnny, mas Deus está no comando de todas as coisas, Ele continua no controle. Os propósitos de Deus estão sendo cumpridos e a vontade soberana de Deus, eu acredito muito nela, e a gente espera que, mesmo diante de tantas notícias negativas, eu quero trazer uma notícia boa. Veja, semana passada a gente teve a informação de mais de 100 mil curados no nosso país desse problema do coronavírus. Então, a gente tem que também dar acenos positivos para a população, pensar em esperança e, realmente, arrematando aqui, eu quero deixar uma frase de Santo Agostinho. Ele diz que a esperança tem duas filhas lindas. Uma delas é a indignação, outra é a coragem para enfrentar as adversidades e transformar a vida a partir da resiliência, da capacidade de inovação, de criatividade. E a gente está passando por um período tão difícil, mas é preciso realmente esperança no futuro e esperança nas pessoas. Muito obrigado pelo espaço. Muito bem, eu aproveito, então eu digo também, viu, deputado, para encerrar, José Saramago, ele diz assim, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Então, acho que a gente precisa agir, seja presencialmente dentro das condições, como o senhor colocou, seja virtualmente, mas que a gente possa agir, sobretudo no seu caso, né? No caso dos representantes do povo, as pessoas querem se sentir representadas, né? Querem acompanhar, querem saber, querem se sentir apoiadas. Então, é muito pertinente a sua fala. Então, muito obrigado mais uma vez e um grande abraço.